Salu! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre Autismo. Eu sou Dani Couto e hoje nós iremos falar sobre como tornar os nossos filhos mais independentes. Sim, essa é a nossa maior preocupação como mães atípicas. Como que a gente vai fazer depois que a gente partir, que os nossos filhos vão ficar aqui? Como que eles vão se virar? A gente fica pensando muito nisso. E algo que eu quero te falar é que quanto mais cedo a gente começa a estimular os nossos filhos a aprenderem habilidades também do dia a dia, como enfrentarem esse mundo, eles vão tendo cada vez mais capacidade. E a gente motivando, estimulando, modelando, mostrando como faz e colocando a mão deles na massa, tudo isso é possível. Até uma criança que tenha dificuldade, mais dificuldade, que tenha realmente uma severidade maior, ela vai aprender. Talvez ela não se torne totalmente independente, mas ela vai aprender. Então, não existe uma criança que não aprenda. Então, ela vai aprender algumas habilidades. E isso a gente só vai conseguir ver testando, sendo persistente, motivando, estimulando, gratificando e vibrando em cada conquista delas, porque isso é muito importante. Cada vez que o nosso filho ele consegue fazer algo, a gente vibrar e a gente parabenizá-lo por ele estar fazendo algo legal, mesmo que ele não faça bem feito. A gente tem que vibrar, porque eles vão melhorando com o tempo. A gente não pode sempre que o nosso filho faça algo que não é legal, dizer, não é assim que se faz, é assim, é dessa forma. Porque ele vai ficar cada vez mais distante da gente. Então imagina como é chato a gente chegar para alguém, não é assim que faz, é assim. Então a gente pode mostrar de uma outra forma, a gente pode ter muito mais paciência, a gente pode entrar na brincadeira dele para depois mostrar como é que ele pode fazer de uma forma diferente. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado de como é que a gente vai ensinar os nossos filhos e não falando dessa forma, não é assim que se faz, é assim. Então, porque nós não somos os donos da verdade e os nossos filhos estão apenas começando. Eles precisam de alguém que mostre, que estimule e que dê suporte para que eles façam da forma certa. A gente não nasce sabendo, E esse aprendizado, ele tem que ser gradativo, tem que ser feito com muita paciência, e não apenas dizendo que ele não está fazendo bacana, porque ele vai parar de fazer. Porque se ele não faz nada bacana, para que ele vai fazer? Então a gente também não pode subestimar os nossos filhos, eles são muito capazes, muito mesmo. A gente tem que acreditar neles, para que eles possam acreditar neles também, eles fiquem mais confiantes. Então isso é muito importante. Eu vi uma frase do maravilhoso Sérgio Cortella, nosso filósofo aí do Brasil, na verdade é uma história, Ele falava sempre para os filhos dele que iria contar o segredo da vida quando fizesse 12 anos. E um deles fez 12 anos e foi acordar ali de madrugada para perguntar que segredo era esse. E aí ele acordou e falou para ele que vaca não dá leite. E o filho, o quê? O que ele está falando? Mas aí ele falou que se tira o leite da vaca. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a tirar o leite da vaca. Mas a gente não pode simplesmente chegar e pedir para o nosso filho tirar o leite da vaca. A gente tem que ensinar desde o início que a vaca dá leite, Talvez treiná-lo num balão para que ele faça esse movimento. Para que serve o leite? Então é todo um processo de aprendizado. Então, quando a gente vai estimular o nosso filho, primeiro, a gente não pode dizer que é para ele jogar uma fralda dentro de um lixeiro se ele não sabe nem o que é um lixeiro. Então, a gente tem que ensinar para ele o que é que faz parte da nossa casa, por exemplo, para início, nomear as coisas. Depois, a gente vai dar funcionalidade às coisas. Ensinar para que serve, O lixeiro é para colocar lixo, O garfo, quando a gente tá na mesa, é para comer, O óculos para colocar no rosto. Então, a gente dá funcionalidade para as coisas, não só nomear, mas para que serve isso? Ele não tem ainda uma comunicação verbal e ele fica se perguntando, mas para que serve isso? E a gente modelar, a gente mostra, a gente explica
para que serve e de uma forma sempre objetiva, para que fique mais fácil esse aprendizado. A gente não pode estar falando um monte de história no meio para que ele se perca, ele não entenda nem o que é que está acontecendo. Depois que a gente faz isso, a gente vai mostrando para ele como colocar o lixo, pegar a mãozinha dele, dando suporte para ele. Então a gente pega a mão dele e vamos jogar o lixo com a mamãe, você me ajuda? Vamos colocar a sua fralda no lixo? Fecha a fraldinha antes, pega a mãozinha dele, ele não vai querer as primeiras vezes, talvez depois aí você faça, ele vai observar. E aí talvez ele não queira fazer o lixo, mas ele pode fazer uma outra coisa em casa. E aí, aos poucos, você vai conseguindo colocar e criar novas habilidades para ele. Aqui em casa, meu filho, quando eu tô cozinhando, né, eu vou fazer, por exemplo, um legume, eu tô descascando, aí eu chamo ele pra ver, eu mostro a ele, a batata, a mamãe vai descascar, vou fazer purê. Descasco, não preciso estar falando muito, e aí corto, você vai me ajudar a colocar na panela. É claro que a panela não vai estar no fogo. Aí eu pego a panela, baixo na altura dele, eu coloco ele na mesa para ele colocando as batatas cortadas. Ele coloca, ele fica super satisfeito porque ele está participando. E é muito importante a gente estreita laços, a gente faz com que a nossa criança participe, faça parte da casa, da família, né? Essa primeira introdução à sociedade é introduzir o nosso filho na nossa casa, na família, né? Isso vai fazer com que ele se torne mais confiante, mais independente e ele entenda que a comida não é mágica, a comida não tá lá quando chega o pratinho dele, que isso é como um plim que mamãe faz, né? Aquilo é feito de forma gradativa e ele vai começando a entender como é que acontecem as coisas. Então, a gente vai explicando passo a passo, sem muitas explicações, mas o mais básico possível, mas para que ele vá entendendo o que é que acontece. Então, isso é muito interessante para as crianças. E as crianças dentro do espectro, por mais que a gente ache que elas não estão entendendo, mas elas entendem. E aos pouquinhos elas vão chegando perto, aos pouquinhos elas vão ficando curiosas e elas vão querendo participar. Então, vai fazendo aos poucos, vai sentindo como é que está o seu filho, mas nunca subestime, porque você acha que ele não vai pegar. Até mesmo se ele não tiver a reação de pegar a batata, você pode pegar a mãozinha dele e fechar e colocar dentro da panela. E é assim que a gente vai fazendo com que ele crie essas habilidades, dando suporte, depois a gente tira o suporte e ele vai fazendo sozinho. Aí você vai estender roupa, como acontece aqui em casa. Ele pegava a roupa, saía tirando a roupa, né, do cesto, né, as roupas molhadas, para colocar para estender. Aí ele botava tudo no chão. Não, a roupa a gente estende para secar. E pegava a mãozinha dele e colocava. Aí ele colocava, a roupa ficava toda embolada, mas eu deixava ela e fazia, uau, você estendeu roupa, que coisa legal, tá ajudando a mamãe, você tá fazendo algo muito bacana. E ele ficava todo satisfeito com isso. E aí, cada vez mais ele vai tendo mais interesse em ver como são as coisas que acontecem em casa. Isso para ele é um mundo novo. Isso tá ajudando nas habilidades dele. A mamãe tá limpando a casa, tava limpando a casa, e ele se interessava pela vassoura, eu comprei uma vassourinha para ele. Então, essa história de dizer que homem não ajuda em casa, né? Acho que aí no Brasil já vejo que tá mudando bastante, mas aqui na Europa, homem ajuda sim em casa, né? E a gente comprou uma vassoura, vocês vão ver a foto dele aí com a sua vassourinha, né, para também, mesmo que ele não saiba limpar, mas ele fica com a vassoura tentando fazer como se estivesse limpando, e aos poucos ele vai criando habilidade. Isso tá trabalhando várias coisas nele. Então tá trabalhando a motricidade, tá trabalhando vários aspectos. Isso só vai desenvolver o seu filho. E aí a gente também, eu vou, por exemplo, tirar a louça, eu tiro todas as facas, aí coloco sempre no lugar alto as facas. Ele pega os talheres e vai colocar dentro da gaveta. Quando ele coloca dentro da gaveta, fica uma bagunça. E nem por isso eu não vou dizer, não tá certo desse jeito, você tem que colocar os garfos assim. Não. Quer dizer, parabéns, você é um campeão, colocou os talheres aí na gaveta. Que coisa boa. Depois eu vou lá e arrumo. Aos poucos, quando meu filho vai criando ele vai ficando melhor cada vez mais em colocar, eu vejo que ele está tendo uma coordenação melhor, eu já posso ir introduzindo aqui, você pode colocar, vai ficar melhor dessa forma. E aí a gente vai ensinando os nossos filhos de uma forma positiva e não a gente bloquear os nossos filhos, dizer que ele não está fazendo as coisas direito. E realmente ele vai parar de fazer.
Outra coisa, quando a gente tá colocando as roupas nos nossos filhos, a gente faz como se ele fosse um boneco, né? Simplesmente coloca, puxa o zíper, aqui a gente usa muito casaco, puxa o zíper, bota o sapato, faz tudo de forma automática, porque a gente tá com pressa, né? Talvez em um dia ou outro dia que você esteja um pouco mais tranquila, pega a mãozinha dele, puxa o zíper, ele vai aprender que precisa puxar o zíper, que ele que faz. Vamos puxar o zíper? Vamos fechar sua roupa? Uau, você fechou sua roupa! E aí as calças também, a gente comprar roupas confortáveis e fáceis para que eles possam depois colocar as roupas sozinho, subir a calça dele. Então começar tudo aos poucos. E também sapatos com velcros, né? A gente não vai querer que a criança já aprenda a amarrar um cadarço. A gente vai começando aos pouquinhos e a gente vai ensinando ele a colocar, vai ensinando ele a retirar. Meu filho hoje já retira o sapato, né? Ele já consegue, pegava a mãozinha dele, puxava o velcro junto com ele e fazia o suporte para ele retirar o sapato quando ele chegava em casa. E aí hoje ele já tira o casaco dele, ele já coloca o casaco, né? Pega aquela touquinha de frio dele, ele já coloca. Não fica, muitas vezes fica torta, né? Eu dou uma ajeitadinha, mas que legal que você tá colocando, tá todo bonito. E aí pentear o cabelo, deixa ele pentear o cabelo, deixa o cabelo ficar todo arrepiado, depois você discretamente dá uma ajeitada no cabelo, tá tudo bem, né? O que a gente não pode é a gente querer que eles façam as coisas de forma perfeita no início, porque não vai acontecer, mas aos pouquinhos a gente estimulando, isso vai acontecer. E quando seus filhos são mais velhos, que eles ainda não têm algumas habilidades, como ir no supermercado, uma padaria, né? Sempre chama, se eles conseguirem ir nesses locais, chama para ficar junto com vocês e diz, olha a mamãe, como é que a mamãe faz para pedir pão. E aí você vai dar um modelo, fala com o rapaz, vai dar um bom dia, e aí você vai pedir o pão, depois paga, tá vendo? A gente paga aqui nessa máquina. Mostra, pouco importa se alguém tá olhando o que é que você tá fazendo e tá ensinando. Mostra como é que faz. Amanhã você pode pagar, você pode só colocar os números e o cartão. Aí vai dizer, posso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vai dar tudo certo, eu vou estar lá do seu lado. E aí no outro dia, faz com que ele peça o pão, você pode dar o bom dia, diz, pede o pão agora. E aí ele pode pedir o pão, e aí cada vez mais ele vai criando mais habilidade. E assim ele vai aprendendo as coisas do dia a dia. Questão também que a gente, muitas vezes a gente tá fazendo com que os nossos filhos, ele faça essa questão de que tudo é muito frustrante ou que não pode esperar, né? A gente sabe que é muito difícil dentro do TEA e para a criança também essa questão, mas a gente vai trabalhando também, falando para ele que é natural as coisas quebrarem, as coisas não serem do jeito que a gente queria, mas que a gente pode achar uma solução, que a gente pode resolver isso. E tentar mostrar como é que a gente pode resolver isso, pedir para ele se acalmar, né? Por exemplo, meu filho quando quebra um brinquedo, ele fica super nervoso. E aí eu não só fico consertando o brinquedo, né, em pé e ele aqui embaixo, né? Mas eu baixo e mostro para ele como que conserta o que ele retirou. Se não for possível, ele vai chorar, mas digo, infelizmente a vida é desse jeito, quebrou, a gente não tem solução para isso, mas eu tenho esse outro brinquedo aqui para você brincar, tá bom? Mas a gente ensina como fazer. Ele tem um trenzinho que quando saía do trilho, ele ficava super irritado e super nervoso. E ele queria que eu imediatamente colocasse o trem no trilho. Aí o que foi que eu fiz? Ensinei a ele a colocar no trilho. Eu peguei a mãozinha dele, assim coloca, tá vendo que funciona? Você sabe resolver, você consegue fazer isso. Então, reforçar que ele consegue, que ele é capaz. Então, de coisas mais simples a coisas devagar, um pouco mais complexas. Então, a gente vai dando mais independência para o nosso filho. E aí o nosso filho vai depois conseguir tirar o leite, esquentar o leite, tomar esse leite e não só imaginar que esse leite vai vir de forma mágica, né? Que vai ser dado para ele. A vida nem sempre dá o leite prontinho, quentinho. A gente tem que ensinar como tirar o leite e ele poder depois usufruir desse leite. Eu só espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Eu só espero que os filhos de vocês sejam muito independentes, que vocês tenham uma vida aí muito mais tranquila, que vocês fiquem vendo a evolução dos seus filhos a cada dia, né? E se você gostou desse vídeo, compartilha, né? Se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, você vai ver novos vídeos e
Cada vez mais que você vai curtindo, se inscrevendo, esse canal vai ficar tendo uma visualização maior para outras famílias, tá? Então, dá o seu joinha aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!